A voz no outro lado da linha pareceu estar muito perto. Olá, amante do terror. Os telefones foram uma ótima forma das pessoas conseguirem falar umas com as outras à distância. Facilitou a comunicação entre elas. Mas, acredite se quiser, também facilitou a comunicação com o sobrenatural. Tanto no mundo de Trevor Henderson quanto no de Invincible, coisas simples que fazemos no nosso dia a dia podem ser um desafio. Um desafio com sérios riscos de morte brutal e sangrenta. Ou então, possessão por algo à espreita. No caso de Invincible, é uma criatura sem nome, sem corpo físico e sem objetivo aparente, que tem como principal arma, adivinha? Telefones. A coisa não tem nome, por isso ela vai ser chamada de a voz do outro lado, ou só a voz. É uma coisa invisível, que não se pode ver a olho nu por ter uma vibração diferente da matéria física, o que já indica o que ela seria de verdade. Dizem que a única forma de vê-la é através das câmeras, só que ela não aparece na câmera em si. Tem que se apontar a câmera para um reflexo, tipo uma poça da água, e tirar uma foto. E aí sim, a criatura vai se mostrar, olhando direto para você com um olhar que dá calafrios, os olhos arregalados como se soubesse que você está vendo ela. E ela está te vendo. Uma coisa com a boca aberta e vazia, apenas um buraco negro que parece dar direto a um vazio. O corpo magro, pálido e humanoide. É pequeno, sem pelos, e não dá para ver direito as suas pernas. Ele está lá, imóvel, te esperando atender o telefone que está tocando. Tem a chance de você conseguir vê-lo no reflexo, mesmo sem a câmera. Mas se isso acontecer, você pode se considerar alguém de muito azar. Porque isso geralmente significa que é muito tarde para fugir. Ele aparentemente é ligado a telefones, e por isso ele pode aparecer em qualquer lugar que tenha algum. Só que não é claro se é apenas em telefones fixos ou em telefones em geral, tipo celulares e outros tipos. Se for apenas em telefones fixos, então o nível de perigo que ele tem diminui bastante. Agora, se for qualquer tipo, então o perigo que ele representa sobe, e sobe muito. Porque considerando que todo mundo carrega um celular para tudo que é canto, ele pode aparecer em todo lugar que você vai. Mas felizmente está limitado a telefones, e se livrar dele é fácil. De forma geral, a voz aparece quando você menos espera, quando você abaixa a guarda, o que demonstra que ele não é idiota. Consegue saber exatamente a hora que deve agir e a hora em que deve apenas observar. Cabines telefônicas são o alvo preferido dele, porque a pessoa fica em um lugar fechado, o que é perfeito para o seu objetivo, que até o momento é um mistério. Mas a gente está aqui para teorizar o que é essa criatura, e é isso que a gente vai fazer. Primeiramente, o que pode ser essa criatura? Já vimos isso muitas vezes. Coisas que não aparecem a olho nu, mas em câmeras. Isso é chamado de fotografia espiritual, onde acontece exatamente isso. Uma câmera registra um evento paranormal feito por um ser etéreo invisível ao olho humano, mas visível para a câmera. Só que no caso da voz, esse efeito é ainda mais específico, porque ele aparece somente em câmeras e em reflexos, tornando a visibilidade dessa criatura ainda mais difícil. Mas pela característica da fotografia espiritual, já podemos concluir que a voz seja de fato um espírito. Mas não dá para dizer se é um espírito maligno ou benigno apenas com essas características, já que a única fonte de informação que temos é a imagem e a legenda. O resto é só pura especulação. Mas levando em consideração a aparência e toda a atmosfera sombria que essa criatura passa, a gente pode deduzir que a voz seja um espírito maligno, teoricamente. Geralmente, os espíritos malignos têm um objetivo simples, que é possuir ou destruir. Não dá para saber exatamente qual ele seria, mas eu acredito que seja do primeiro tipo. Um espírito maligno possui alguém geralmente para consumir as suas forças vitais, assim ficando cada vez mais forte e poder possuir mais, se tornando uma bola de neve em um loop infinito, até que, claro, ele seja exorcizado. E como a voz possui uma pessoa? Lembra que ele está atrelado aos telefones? Então, ao que tudo indica, a voz necessita de um meio físico para possuir o corpo de alguém,
E esse meio físico é justamente a comunicação que a pessoa faz com ela pelo telefone. E quanto mais tempo a pessoa passa na ligação, maior a chance de ela ser possuída pela voz, porque quanto mais tempo ela fica, mais perto a voz chega, até o momento em que o espírito pode ser visto no reflexo a olho nu. E o objetivo dele para possuir é o que eu disse, consumir a sua energia vital para ficar cada vez mais forte, e assim poder possuir cada vez mais pessoas, realizando aquela bola de neve que eu disse. Mas ele não precisa necessariamente aparecer no reflexo para te possuir. Ele pode simplesmente chegar perto o suficiente sem precisar aparecer. Esse fato de ele aparecer no reflexo é só um toque especial antes de algo muito ruim acontecer. E coloca ruim nisso, porque você vai ficar irreconhecível depois disso, se continuar vivo. Mas nem tudo está perdido. Tem uma forma de se livrar dele. Uma forma relativamente fácil, que não demanda nada além do seu senso de perigo e da sua audição. Se você chegar em algum lugar que tenha um telefone e começar a sentir uma sensação estranha, como um ar mais pesado, comece a desconfiar. Se o telefone começar a tocar, não é necessário não atender, mas fique atento ao tom de voz. É especulado que a criatura possa imitar o som das vozes das outras pessoas, mas não o tom e a personalidade, podendo ser uma voz monotônica, com um tom que não varia, ou então uma voz que varia muito nos tons, tentando imitar ao máximo possível a pessoa com quem você geralmente convive. Se a voz com quem você está conversando for a de uma pessoa que você nunca ouviu na sua vida, ou de uma pessoa que você conheça, mas que não pareça exatamente ela, desligue o telefone imediatamente e saia do local o mais rápido possível. Se for em uma cabine telefônica, saia dela, feche e se afaste alguns metros. Se você passar mais que alguns segundos conversando com a voz, é provável que a criatura comece a te seguir. Então, você precisa agir rápido. Se tudo der certo, The Voice on the Other End vai começar a caçar outra pessoa. Se fosse para especular um nível de perigo para essa criatura, de 0 a 10, eu vou considerar um 8 caso você não conheça, o que aumenta muito as chances de você ser pego. E 5 caso você conheça, porque ainda existe a possibilidade da voz começar a te seguir. Se a voz te seguir, vá até um local que tire ele de você. Não importa de que religião seja, apenas faça algum tipo de ritual ou se benza o mais rápido possível. E reze para que ele não volte, porque se ele voltar, vai voltar muito furioso.